que eu falei. Aí a agitação, ela é mais exuberante antes dos 5 anos de idade, até que eu falei, né? Nem sempre está presente a agitação, que é o polo desatento, tende a diminuir com a idade, tá? Como eu disse na hora que eu falei que é mais exuberante antes dos 5 anos. Às vezes, e às vezes um menino maior, um adolescente, já não aparece mais a agitação. Muitas vezes os adultos mencionam uma inquietude interna, uma dificuldade, assim, eles falam que são ansiosos, eles sentem uma ansiedade, mas na verdade é uma inquietude, uma dificuldade de ficar parado. Não é bem uma ansiedade formal, assim, né? Aquela coisa da catastrofização, do antecipatoriedade, típica da ansiedade. É mais uma inquietude, uma dificuldade de ficar parado. Sofre uma agonia. Crianças não conseguem ficar sentadas. Crianças menores e até mesmo dos 5 aos 10 anos de idade, eles chegam no consultório, eles se levantam toda hora da cadeira, mexem nas coisas, pega aqui meu carimbo, carimba o braço deles, carimba as coisas, e você fala para ele não fazer, ele vai e faz, né? Eles são impulsivos, eles não conseguem conter aquela vontade deles de fazer, e além de serem desatentos, não presta atenção direito no que você está falando e faz o que ele quer fazer. Aqui tem umas poltronas no meu consultório, o menino deita na poltrona, vira com os pés para cima, vira de lado, ele não fica... É bem característico, a agitação, quando você pega a criança e está vendo ali no corte transversal, é muito fácil de identificar. Na sala de espera mesmo, assim, a gente tem umas Isso. cadeiras que roda. Às vezes a gente escuta o menino correndo aqui dentro da clínica. Na escola, eles interrompem a atividade dos outros, não deixam o outro concluir. Às vezes você está falando, eles interrompem, eles atravessam no meio da fala e não deixa a outra pessoa concluir. Então, começa a ter problemas na escola com a socialização. Os outros meninos falam que ele não aceita as regras, não aceitam a coisa, como o jogo deve ser, como a brincadeira deve ser. Eles atravessam na frente, querem fazer outra coisa. É muito comum os pais relatarem que o menino sai correndo e entra na rua sem olhar. Eles são falantes, eles são bem tagarelas, assim, são crianças que eu já tive criança aqui que falar que entrava na van, os meninos ficavam mandando ele calar a boca, mandando ele calar a boca porque ele falava demais. Tem um sono agitado, agitação durante o sono, muito comum isso também, o menino acorda, cai da cama, acorda do outro lado, arranca o lençol todo durante o sono. São relatos que a gente escuta muito em relação à agitação. Em relação à desatenção, o que vocês vão perceber nesse quesito aqui, desse domínio de sintomas? Dificuldade em se concentrar nas atividades, de prestar atenção, de fixar a atenção, de ficar ali, né, prestando atenção na aula, prestando atenção na explicação, dificuldade em completar as tarefas, precisa dar o comando várias vezes, às vezes, em caso, os pais têm que falar várias vezes para que a criança faça uma coisa simples, às vezes uma tarefa simples, relativamente simples. Uma coisa bem interessante, que eu às vezes falo de exemplo para o pai e a mãe entender, fala para a criança, vai lá em tal lugar, eu falei para vocês tarefa simples, né? Vai lá em tal lugar, pega uma tesoura que tem dentro da gaveta e traz aqui para mim. A criança vai e a mãe fica lá esperando o que ela pediu, de repente a criança não volta. Aí quando a mãe olha, tá a criança lá no quintal brincando. Não fez o que ela falou. Ir lá pegar a tesoura dentro da gaveta e trazer aqui para mim. No meio do caminho ela dispersou com outra coisa, foi brincar, foi atrás de outro negócio e não pegou o objeto que a mãe pediu. É muito comum esse tipo de relato, assim. Perde os objetos, perde lápis, perde borracha, perde os objetos para fazer as tarefas, tem dificuldade com leitura, muito comum em adulto. Às vezes você conversa com um adulto de 20, 24 anos de idade, nunca leu um livro na vida,
nunca consegui ler um livro inteiro na vida. Um relato muito comum em adultos você ter essa informação. Dificuldade na cadência de ideias, isso é mais comum em adultos também. Começa a contar uma coisa, muda de assunto, depois ele não consegue voltar naquele ponto que ele estava e continuar contando a história que estava contando, continuar fluindo com a ideia que estava fluindo, ele se perde. Então, eles ficam tangenciando muito na conversa e na fala. Às vezes, eles ficam até meio prolixos, assim, fala, e não conseguem concluir o que eles iam falar. Eles são pessoas mais desastradas, mais estabanadas, esbarra, derruba as coisas, derruba o copo na mesa, derrama o refrigerante, o suco na mesa. Crianças e adultos são mais voados, assim, né? São mais estabanados. Uma desorganização com os materiais, com o quarto. Então, eu pergunto para adolescentes, para adultos, se o quarto dele é bagunçado, se as coisas dele são mais bagunçadas. Na criança, o material escolar é tudo estragado, tudo bagunçado. Um caderno ele pega, começa a escrever numa página, para de escrever naquela página, já pula para outra página e fica incompleto aquilo. Os lápis são mordidos, mastigados, estragados também. Às vezes o material tudo rabiscado. Então existe uma desorganização, não é aquela coisa bonitinha, limpinha, organizadinha de quem não tem o TDAH. Um desleixo no autocuidado. Às vezes a pessoa, o paciente abotou a camisa errada, pega a camiseta e veste do avesso e nem vê que está daquele jeito. Já tive paciente que chegou no consultório com a camiseta do avesso, não viu que estava do avesso. Então, é uma perturbação também com cuidado pessoal, assim, uma desorganização com os materiais e com ele mesmo também. E a impulsividade, o que vocês vão perceber nesse domínio aqui? É muito próximo da agitação, viu, pessoal? A impulsividade, às vezes, mistura muita coisa com agitação, com a hiperatividade. É uma dificuldade em aceitar os nãos, é o clássico da impulsividade, é isso, né? Não aceitar um não saber esperar, interrompe a fala do outro, a pessoa vai falar, ele não espera. A criança, na chamada escolar, ela não espera a vez dela, ela fica querendo falar o presente dela ali na frente dos outros, não consegue esperar numa fila. O paciente com TDAH detesta fila, detesta, odeia. Ele pega e vai embora, ele não fica lá, né? Muitas vezes, quando um TDAH mais grave. Uma desobediência, uma teimosia, são crianças mais teimosas, mais desobedientes. Fala para fazer, ela não faz. Então, vai ter muito diagnóstico de TOD aí no TDAH. Instabilidade emocional, como eu falei mais adiante, aí entra também a questão do TOD, uma irritabilidade, uma explosividade, são crianças mais irritadiças, são pessoas mais irritadiças também quando não é criança, um risco aumentado para as adicções por causa dessa impulsividade, são pessoas que são mais destemidas, né? Então, estão mais abertas a experimentar o novo, experimentar o diferente, vai e usa a droga quando alguém oferece, e por ter essa impulsividade são mais propensas a ficarem dependentes, se tornarem adictos. Então, pegando esses domínios, a impulsividade, a desatenção e a hiperatividade, eu separei um de cada vez para vocês verem assim mais ou menos o que vocês vão perguntar. Cada item desse dá uma pergunta legal. Vocês podem esmiuçar isso numa conversa de meia hora, 40 minutos, dá muito pano para a manga. A gente pode juntar essas três e pensar em características gerais dessas pessoas, desses pacientes com TDAH. Por exemplo, eles se machucam muito, machucam-se muito na infância. Quebra braço, cai, tem que levar a ponto, que fazer sutura. Tem um prejuízo na função executiva. É muito comum essas pessoas deixarem os projetos pela metade, não concluem as tarefas. E aí, pacientes adultos, eu tenho muito paciente com TDAH que fez o diagnóstico no adulto, que é engenheiro, que é arquiteto, que precisa entregar projetos.
e eles têm muita dificuldade com essa entrega, porque eles têm um prejuízo na função executiva. Aí você faz o tratamento, no meu caso, eu acabo medicando, né? Eu medico muito, porque os pacientes me procuram, já tentou outras estratégias, e aí eu acabo tendo que recorrer à medicação, e aí com o tratamento eles conseguem entregar mais as coisas dele, os projetos que eles precisam entregar. Outra coisa que eu sempre pergunto para os pacientes, se eles ficam facilmente entediados. São pessoas que ficam mais facilmente entediados. Eles têm muito devaneios. Esse ficar entediados e devaneios é mais para adulto, tá, gente? Devaneios são histórias mentais. Fica ali viajando na maionese com historinha mental. Então são pessoas que têm muito devaneios, ficam, de repente, do nada o cara começa a rir sozinho, assim, por causa das historinhas que ele tem na própria mente. 70% vai ter comorbidade, viu? 70% do TDAH tem ou vai acabar desenvolvendo alguma comorbidade, ou um transtorno de ansiedade, ou uma dependência química, ou um transtorno afetivo bipolar, ou um transtorno de humor, uma depressão. Então, a regra é, a maioria tem comorbidade, ou vai ter. Então, a regra é, o normal é ter algo mais. Eles procrastinam muito, tá? Ficam deixando para depois, é mais uma esquiva, isso é um comportamento esquiva, porque é tão difícil fazer que eu prefiro nem começar, que eu sei que vai ser muito doloroso fazer isso. E aí eu fico procrastinando, fico deixando para depois e não entrego o que eu precisava entregar. Costumam ter uma baixa autoestima, essas pessoas muito comumente ficam se achando burras, ficam achando que tem algum defeito, que tem algum problema. Isso pode começar a desenvolver desde a infância, e às vezes na criança, a criança já começa a ficar meio deprimida, se achar burra, se achar menos, porque ela não consegue aprender aquilo que os coleguinhas tudo aprendem. Quando a criança com TDAH tem uma inteligência privilegiada, tem um QI acima da média, esse menino deslancha, mas você vai ver que é um menino que tira notas boas, vai muito bem na escola, tem um excelente desempenho escolar, mas ele nem estuda em casa. Ele só fica com aquilo que ele vê na escola e consegue, com aquilo ali, se dar bem. São exceções, assim, mas acontece. Então, nem toda criança com TDAH, nem todo adulto que teve TDAH ao longo da vida vai ter prejuízo no desempenho, tá? Tem pessoas com TDAH que faz faculdade difícil, que consegue ter uma performance muito boa assim, no desempenho, porque para ele é muito fácil.